Olá, estamos começando mais um programa Código de Honra, um programa do Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP. Hoje, entrevistando o desembargador da 9ª Câmara de Direito Público, Dr. Jefferson Moreira, que vai falar um pouco sobre o direito constitucional e as garantias da pessoa, enfim, sobre esse tema, uma questão bem ampla. É um prazer tê-lo aqui conosco. Fica à vontade para responder as questões da forma como você se sentir mais confortável. Já vou começar chamando de você para a gente já tratar de uma forma mais coloquial, um tema que é tão interessante para a população. Ana, eu agradeço muito o convite e realmente o tratamento que nós temos, o respeito que as pessoas têm, independe da forma que vai ser chamado. Então nós estamos aqui realmente num programa que é reconhecido no Brasil pela sua importância. Eu agradeço muito esse convite e estou à disposição aqui para que a gente converse e que eu fale aquilo que eu penso sobre o direito, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais. Nosso país acabou de passar por uma recente eleição para presidente da República, que foi bastante conturbada, e então nós estamos, mas enfim, mostrando o fortalecimento da nossa democracia. Isso pode ser usado como ponto de partida para a nossa conversa. Vamos falar sobre o direito constitucional e Constituição. O que o senhor pode nos dizer sobre essa questão que não está muito claro ainda para o leigo com relação a essa visão da Constituição e direito constitucional? De fato, nós estamos vivendo um momento muito interessante no Brasil, que demonstra a democracia que existe. Houve uma polarização nas eleições, mas o Brasil parece que vai seguir um novo rumo, um rumo diferente do que nós temos até agora. E isso mostra que é uma vontade da população, ou melhor dizendo, uma vontade do povo, que povo e população são termos diferentes. Mas nós temos sim, como você disse, Ana, uma Constituição e o chamado direito constitucional, que as pessoas ouvem falar pela imprensa, escrita e falada pela mídia hoje, e acabam não entendendo. Então vamos definir isso. Direito constitucional é uma parte da ciência do direito que estuda a Constituição. Então, não basta uma simples leitura de Constituição. Nós temos que aprender a ler a Constituição e entender o que a Constituição nos remete. Porque a Constituição, ela é um documento jurídico e político ao mesmo tempo. Ela tem normas políticas e normas jurídicas. Digo política aqui não no sentido partidário. Mas, por exemplo, quando a Constituição estabelece que a pessoa que atinge 18 anos de idade tem a obrigação e o direito de votar, é uma norma política, não é? E ela depois estabelece lá, por exemplo, pagamento de impostos, já passa a ser uma norma jurídica. Então, a Constituição é o documento mais importante que nós temos no território nacional. E é a mãe das leis. Sim, é a chamada lei das leis, é a norma superior, né? A norma maior, é a lei das leis. Por que lei das leis? Porque é ela que determina como as leis devem ser elaboradas. É a mãe das leis também. É a mãe. Não é? As leis têm que obedecer à Constituição. É aquilo que as pessoas ouvem falar e a gente conhece como inconstitucionalidade. Todas as vezes que uma lei ferir a Constituição, ela é inconstitucional. Então, nesta questão, fazendo um fechamento dela, nós temos o direito constitucional, que é o direito que estuda a Constituição, e nós temos a Constituição, que é a nossa norma superior. Aqui nós todas as pessoas que estão em território brasileiro devem obediência, tanto o presidente da República como um servidor mais simples. Todos nós, não é só o presidente da República que tem que se comprometer a cumprir a Constituição. Todos nós temos que nos comprometer a cumprir a Constituição, porque ela determina, por exemplo, que a gente trate outra pessoa com dignidade. E como é elaborada uma Constituição? Quem faz a Constituição? Essa questão ela é interessante. No regime democrático que nós vivemos, e até vou fazer um parênteses, já se falou que a democracia é o pior regime que existe, mas Churchill já falou também, mas não encontraram outro melhor até hoje. Então nós temos que conviver com a democracia. No sistema democrático, quem faz a Constituição são aqueles escolhidos pelo povo. Então vamos relembrar. Nas eleições de 1986, quando as eleições eram realizadas no dia 15 de novembro,
os eleitores foram às urnas e escolheram deputados federais e senadores. Mas também escolheram que essas pessoas iriam escrever uma nova Constituição. Então, o povo escolheu representantes, em 15 de novembro de 1986, para escreverem uma nova Constituição, que a Constituição que estava em vigor era de 1967. Estas pessoas eleitas, senadores e deputados, se reuniram na chamada Assembleia Nacional Constituinte em 1º de fevereiro de 1987. E trabalharam até 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Então, a nossa Constituição ela é legítima, porque quem escreveu foram as pessoas escolhidas pelo povo, e ela é uma Constituição que atende os interesses nacionais. Porque durante o processo de feitura da Constituição, sindicatos, organizações profissionais, muitos segmentos da sociedade puderam participar mandando propostas, mandando ideias, e tudo isso foi aproveitado. E foi considerada uma Constituição cidadã na época, né? Porque era muito moderna, muito abrangente, ainda continua sendo. Esse termo Constituição Cidadã, eu me lembro exatamente, quando no momento da promulgação da Constituição, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte foi o ministro Moreira Alves, que somente instalou e encerrou, porque ele não participou da feitura da Constituição, porque ele não foi eleito para isso. Mas o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, deputado Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição, ele a chamou de Constituição Cidadã. E por que cidadã? Uma diferença da nossa Constituição atual com a Constituição de 1967. A Constituição de 1967, ela foi elaborada pelo Poder Executivo, foi encaminhada para o Congresso, que tinha 30 dias para votar. Então, não é uma Constituição legítima. A atual Constituição foi elaborada durante um prazo que não tinha tempo para acabar, então, de 1º de fevereiro de 87 até 5 de outubro de 1988, foi elaborado por pessoas escolhidas pelo povo. E esta Constituição colocou como foco o ser humano. Por isso o termo. Por isso, Constituição Cidadã. E a palavra cidadã aí tem um sentido lato sensu, porque cidadão no sentido estrito sensu do direito significa eleitor. E cidadão ou cidadã no sentido lato sensu significa todas as pessoas. E a nossa Constituição, ela tem um foco na pessoa humana. Por isso, Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. E ainda, eu entendo, no meu modo de ver, que ela continua com esse foco. O que acontece é que o governante não tem dado a atenção necessária para isso. Bom, criada uma Constituição, o que ela deve conter? Qual deve ser o seu conteúdo? O conteúdo da Constituição é uma questão interessante também e parte da ideia que nós falamos agora. Toda a Constituição deve constar o direito dos nacionais, toda a Constituição deve dizer quais são os seus poderes, no nosso caso, legislativo, executivo, judiciário. Nós somos 3 poderes no Brasil, não existe 4, não existe 2 poderes, são 3 poderes. E deve fazer... Embora se diga que o 4º poder é a mídia. O 4º poder é a imprensa, porque ela influi. Mas, em termos constitucionais, são os 3 poderes. E ela deve fazer como é a divisão do país. Então, o que nós temos? Nós temos, essas 3 matérias são matérias constitucionais. Dizer quem são os nacionais, quais são os seus direitos. Então, a nossa Constituição estabelece quem é cidadão brasileiro nato, por exemplo. Depois, no artigo 5º, artigo 6º, 7º e outros artigos, estabelece quais são os direitos das pessoas. O artigo 1º diz que os poderes são legislativo, executivo e judiciário. E no artigo 18 nós temos a divisão do nosso Estado brasileiro. Como é que ele é dividido? Ele é dividido na União, que é o todo, nos Estados federados, são os Estados membros, no Distrito Federal e nos municípios. Isso é matéria constitucional. O que acontece? Às vezes o legislador constituinte, ele insere na Constituição termo que não é constitucional, mas acaba virando constitucional. Então, por exemplo, quando a Constituição foi promulgada, se colocou que os juros seriam 12% ao ano, no máximo. A Constituição não pode estabelecer quanto é juros, isso é assunto de mercado. Mas o Constituinte percebeu e depois, por emenda constitucional, retirou isso. E existem outras
estabelecimentos na Constituição que não precisavam estar na Constituição. Mas desde que está na Constituição, vira matéria constitucional. Outra questão importante é com relação aos direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais, afinal? Ana, a Constituição, como eu disse agora há pouco, o foco dela é o ser humano. E até vou fazer uma comparação novamente com a Constituição de 1967, que era uma boa Constituição. A Constituição de 1967, ela estabeleceu os direitos fundamentais no artigo 153. Essa atual Constituição estabelece no artigo 5º. Até em termos sistemáticos, isso é importante. Se está demonstrando que o Constituinte começou a pensar no cidadão, para depois estabelecer as outras regras constitucionais. Interessante essa sua isso. colocação, muito. Mas vamos pensar o que seriam os direitos fundamentais. A Constituição, ela tem um preâmbulo, que é um texto escrito, de poucas linhas, que demonstra o que ela pretende a partir do artigo 1º, que é chamada a parte articulada. No preâmbulo, ela já diz o seguinte, olha, o Estado brasileiro está aqui para manter a justiça social, para manter fraternidade, para manter desenvolvimento, para que não haja desigualdade. O preâmbulo já mostra o que se pretende. Quando nós entramos no artigo 1º, que dá o nome para o nosso país de Brasil, inclusive, a República Federativa do Brasil, poderia ser outro nome, mas deu do Brasil, estabelece, são fundamentos, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Então, logo de início, a nossa Constituição já diz o seguinte, olha, esse país chamado Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Isso é fundamental. Bom, nós sabemos, as pessoas também já ouviram falar, dos chamados direitos natural, direitos humanos, que é muito conhecido, e direitos fundamentais. O direito natural a gente aprende na faculdade, você vai se lembrar disso, que é aquele direito divino, o direito vindo de Deus. Deus nos dá o direito, independente de qual religião. Então, Deus nos dá vários direitos. Direitos humanos. Os direitos humanos, infelizmente, têm tomado uma conotação muito errada em nosso país. Quando se fala em direitos humanos, se fala sempre em bandido. Direitos humanos não é dar um tratamento digno a quem está preso a um bandido, não é só isso, é muito mais do que isso. Direitos humanos é possibilitar que as pessoas exercitem os seus direitos fundamentais, que eu vou chegar mais à frente. Por quê? Porque todo mundo precisa de moradia, todo mundo precisa de estudo, todo mundo precisa de saúde. Então, os direitos humanos são direitos que todos nós temos pela nossa condição humana. Esteja a pessoa presa porque cometeu um crime ou esteja em liberdade porque não cometeu um crime. Direitos humanos, assim, todas as pessoas, independente de sexo, independente de origem, independente de idade, são direitos de todos nós. É condição humana. O legislador constituinte, quando ele vai escrever a Constituição, o que ele pensa? Ele pensa mais ou menos o seguinte, bom, os direitos humanos existem, mas eu tenho que colocar escrito na Constituição, vou dar mais força para ele. Porque vamos pensar bem, direito à vida, está escrito no artigo 5º. Precisa estar escrito para dizer que a gente tem o direito à vida? Não. A partir do nascimento eu passo a ter o direito à vida, eu passo a ter o direito à liberdade, estando escrito ou não. Mas o Constituinte escreve. Quando ele escreve, coloca esses direitos na Constituição, esses direitos transformam de nome e passam a ser direitos fundamentais. Ou seja, são fundamentais para que nós possamos viver dentro de um Estado. Então, os direitos fundamentais são aqueles direitos que estão previstos na Constituição como fundamentais. E que nada mais são do que são os direitos humanos, que são positivados, ou seja, colocados no direito. Tá certo, muito esclarecedor. Nós precisamos fazer um breve intervalo e já voltamos.